Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Arte, o podcast que eu e Patrícia nos reunimos para conversar sobre arte, sobre algum texto que a gente leu e seguimos com a nossa saga eterna de ler Como os Artistas Veem o Mundo, do Will Gombertz. Hoje a gente vai falar sobre dois artistas e um tipo de arte. E aí eu estou falando nesse sentido porque, na verdade, é uma arte feita por um povo, né, assim, que não tem um artista específico. Então eu achei bem interessante essa inserção do Gombertz. Acho que foi o capítulo que eu mais gostei desses três, porque é uma coisa que eu não conhecia mesmo. E aí, gente, ele começa falando, o primeiro capítulo desse bloco de hoje, sobre um artista nipo-americano, né, porque ele nasceu de pai americano, japonês e mãe norte-americana, que é o Isamu Noguchi. Eu acho que é assim que fala o nome dele, e o título é Ver o Espaço. E o Gombertz vai trabalhar principalmente um grupo de obras que o artista apresentou na Bienal de Veneza, acho que em 1986, e ele vai falar principalmente de duas, que era um grupo de lanternas que ele faz, que ele cria e tudo mais, inspirado muito naquelas lanternas japonesas de papel. E o Noguchi, ele também pensava muito nessa experiência do espectador na obra, então ele propõe também um escorregador, um escorrega, na verdade, um escorrega de mármore, que vai ficar assim na Bienal, disponível para as pessoas escorregarem. E aí eu estava lendo, conforme eu estava lendo, eu fiquei pensando, poxa, será que essa obra ainda está disponível para escorregar? Porque afinal foi o que ele pensou. E a gente tem essa questão na arte, né? Quando a gente pensa na obra da Lygia Clark, de tantos outros artistas que pensavam nessa interação e que a obra hoje em dia ela é intocável. Mas eu vi que está disponível, sim, e fica, acho que na Califórnia, né? Eu não Não, em lembro Miami, em exatamente. Miami. Miami, ah, tá, na Tem um Flórida. outro parque que ele fez na Califórnia, mas essa obra está em Hum. Miami. Ah, então, é por isso que eu acho que eu devo estar confundindo. E aí ele fica disponível para a galera descer, para a galera interagir. Então, e o legal de ser de mármore é que tem esse diálogo com a escultura clássica, que eu acho que é uma coisa que ele tinha muito presente no trabalho dele também. Então é bem interessante, assim, eu confesso para vocês que não é, assim, um artista que me empolga muito, que eu olho e falo: "Ah, que legal". Eh, ele até vai falar, o Gombertz, que ele seria um escultor da luz, e aí eu lembrei do Turrell, né, o James Turrell, que a gente já falou aqui, e também do Dan Flavin, que seriam artistas que trabalham com essa questão da luz, só que no caso, o Noguchi, ele já vinha com essa proposta da lanterna japonesa, né. Mas o que que você achou, Patrícia? Cara, é que eu adoro esse artista. Ah, Eu acho que ele é meio filho da Bauhaus, assim, sabe? E o que nem se falou, você citou alguns minimalistas que vieram, mas vieram depois, assim. Esse cara foi um baita visionário no meu modo de ver, assim, sabe? Porque ele pega questões que estavam sendo trabalhadas no começo do século e vai levando e vai abrindo novos caminhos, né? Como essa inserção nos parques, ele não faz só as luminárias, né, essas lâmpadas que a Isabel falou, ele faz mesa, tem uma mesa de centro bem famosa dele, que tem um tampo de vidro e os pés de madeira trabalhado, assim, e, e eu adorei o texto, mas por quê? Porque realmente ele se fixou basicamente na obra e nessas obras que falam muito. Por que ele se fixa nessas obras da Bienal? Porque ele teve, na Bienal, na verdade, ele não foi selecionado pela curadoria, mas para o pavilhão americano, para o pavilhão, na verdade, estadunidense, não quero mais dizer americano, para o pavilhão dos Estados Unidos. E o que o cara falou para ele? Que queria que ele selecionasse obras que ele já tinha uma idade, né? Porque ele faleceu em 1988 e a Bienal foi em 86, então não era o final mesmo da sua carreira. E o curador falou para ele assim: como você gostaria de ser lembrado?
E ele pega essas obras que são as mais simples, assim, né? Que tem uma relação muito direta com linguagens ou com formas de ver arte que não estão dentro do mainstream, que as pessoas não consideram, ao fim e a cabo, arte. E ele leva para o centro desse pavilhão, que é um pavilhão enorme que os Estados Unidos têm na Bienal no Giardino, leva a esse tipo de obra. E ele diz que ele quer dotar o espaço de significado, assim. Então, eu não sei, eu gosto bastante, mas o que acontece? O texto tá muito legal porque ele se fixa na obra, só que eu acho que é justo com os demais artistas, principalmente com as mulheres, e com uma mulher que vem depois, a gente falar algumas fofocas do Noguchi, sabe? Primeiro, eu acho que tem uma fofoca que é a mais quente, que depois que você tá rindo, já tô imaginando a fofoca. Essa vamos deixar para daqui a pouco, mas a primeira, assim, não é uma fofoca, mas quando ele... por que a Isabel falou, né? Ele não é só que ele nasceu, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, em Los Angeles, mas ele vai passar temporadas na adolescência dele no Japão. Os pais, os dois são escritores, o pai poeta e a mãe era escritora, mas ele vai passar umas temporadas no Japão, então ele vai ter essa educação também nipo-estadunidense, né? E quando acontece a guerra, ele vê como os japoneses estão sendo tratados, e ele mesmo vai e diz, eu sou nipo-estadunidense, e ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso. Mas antes da Segunda Guerra, ele vai para Paris, claro, porque ainda não tinha... lembra que a gente até falou, quando a gente falou do expressionismo abstrato, que o eixo da arte só vai sair da Europa, né, e vai para cruzar o Atlântico depois da Segunda Guerra. Isso não tinha acontecido. Então ele vai para Paris, naquele momento está todo mundo indo para Paris, e vai estudar na escola, na Académie de la Grande Chaumière. Só que ele vai ter esse negócio, ele vai ter essa relação com essa academia super importante, só que o pulo do gato para ele vai ser que ele vai trabalhar, ele vai ser ajudante do Brancusi. Porque até aquele momento ele só trabalhava na escultura com barro. E quem vai ensinar para ele toda a técnica com a pedra vai ser o Brancusi. Então ele tem esse salto, e aí ele vai conhecer, isso é muito legal, porque... se você ler qualquer livro de Montparnasse, vai aparecer o Noguchi, porque ele foi amigo de toda a galera, assim, né, e era bonitão, e não sei o que, e tal, e tem um momento que ele começa a viajar bastante, como a Isabel falou, ele vai para a Itália, ele tem essa relação também com essa arte clássica e tal, mas ele se sente atraído, daí ele já está de volta aos Estados Unidos, e tem, antes disso tudo, da Segunda Guerra, tá? Ele se sente atraído pelos muralistas, e o Orozco tá meio que fugido nos Estados Unidos, e ele vai ser discípulo do Orozco, vai trabalhar com o Orozco no mural que ele está realizando nos Estados Unidos. E um tempo depois, estamos chegando na fofoca mais quente, né? Ele vai para o México. E aí ele vai trabalhar um mural em relevo. Só que o legal é que, se a gente pensa no Noguchi, todo mundo pensa em abstração, né? Porque as obras que todo mundo relaciona com o Noguchi são abstratas. Só que nesse momento, com os muralistas, a obra dele vai ser figurativa e vai beber diretamente dessa arte política dos muralistas mexicanos. E tem muita relação com os temas que ele trabalhou lá com o Orozco nos Estados Unidos. Ele vai fazer esse mural que até hoje pode ser visitado aí na Cidade do México. E vai ser amiguinho de quem? Frida Kahlo e Diego Rivera. E vai ser amante da Frida. E vai ter que sair fugido no momento aí de prazer que eles estão e tal. Então, tem isso, se fosse uma mulher, e vocês já vão ver numa artista que a gente vai falar, que vai ser a nossa última artista de hoje, ele tinha teria... colocado. Fato, essas informações, né, são sempre relevantes quando é mulher. E também teria falado dos muralistas, porque é uma influência danada, tanto não fala do Brancusi e não fala dos muralistas, parece que o Noguchi, ele nasceu assim, feito. Do nada, entendeu? né? Ele simplesmente foi moldado daquele jeito. Isso é muito louco, isso aí até que a Linda Nochlin fala, né? Que parece que os artistas homens, eles simplesmente conseguem tudo do nada, assim, do absoluto vazio. Eles nascem assim, são pronto.
não tem nada que ajude, né, que faça parte desse trilhar, desse caminho de formação artística deles. E essa história do caso com a Frida, gente, eu fiquei também pensando, pô, ele não vai falar, não, claro que não. Claro que não, ele nunca fala esses dados assim sobre os homens. É muito, sério. Eu achei o texto muito bonito, mas eu falei que, gente, cadê? Cadê? Não tem nada assim, não vai acontecer isso, ele vai deixar por isso mesmo e tal. E sim, deixa por isso mesmo, assim. E eu acho que uma coisa também interessante que ele coloca é algumas definições, né? Como ele via a obra. Deixa eu ver se eu acho que o texto em português, para não precisar pegar no meu livro, porque ele tem umas definições que são realmente muito bonitas. Deixa eu ver como começa aqui. Afirmava. Nos Estados Unidos. Tem uma coisa que eu achei interessante quando você procura aí, é que ele era também um inventor, né? Ele tinha essa coisa da tecnologia, que o Goldberg vai colocar, isso eu não sabia. E aí ele falou que ele inventou a primeira babá eletrônica, em 1934. Então, quer dizer, ele tinha muita essa articulação entre arte e tecnologia, isso no começo do século XX, que é bastante interessante. Ele até coloca que como o Noguchi, ele era, assim, do século XIX, gente, ele nasce no século XIX, né? Então ele atravessa todas essas invenções, essas inovações tecnológicas, como a invenção da luz, e aí ele fala até de um momento em que o Noguchi colabora com o prefeito de uma cidade no Japão, que era especializado em lanternas, e ele queria meio que dar uma modernizada nessas lanternas japonesas de papel, e o Noguchi substitui a vela, né, o que seria ali a fonte de luz, pela fiação elétrica, né, quer dizer, ele praticamente cria essa lanterna que a gente tem hoje, que a gente usa muito em decoração, é criação do Noguchi, gente. Então, é como a Patrícia falou, ele tem muita coisa no design. Eu estava vendo essa mesa, e quando eu vi essa mesa, eu lembrei muito do Brancusi. Eu achei muito... Me lembrou o ateliê do Brancusi, aquelas formas orgânicas, sabe? Aí fica as esculturas dele em cima. Eu achei muito bonito o trabalho assim dele, enquanto designer também, né? Cara, e essas lâmpadas que você está falando, né? Que ele deu esse nome Akari, que eu também achei lindo, porque Akari em japonês é luz. Então, por isso que ele também tira aí, quando o Combet se escreve, né? Dessa escultura da luz e tal. E hoje, na IKEA, que é essa super loja de móveis nórdica e tal, eles têm essas lâmpadas de papel que são baratíssimas, tipo, baratíssimas dentro, né, que a gente, tipo, tem algumas de 10 euros, pra vocês terem uma ideia. Depende, porque tem vários tamanhos, assim, sabe? Tem algumas para você colocar, e ele também tem isso, né, o Noguchi, tem algumas para você colocar no teto e outras que ficam de pé. Então tem esses dois tipos também na IKEA, e eu não tinha relacionado até eu ler o texto do Combet, assim. E é claro, isso é uma inspiração direta. A IKEA tem outras inspirações também de objetos ou móveis da Bauhaus, por exemplo, e tornam isso acessível. Eu acho interessante porque era a ideia do Noguchi, né? Que fosse acessível, que a arte fosse acessível para o maior número de pessoas. E por isso que eu falo que ele bebe muito também da filosofia da Bauhaus, né? Ele populariza, né, essas lanternas, assim, incrível. Você compra na Shopee, eu já comprei, eu tenho uma aqui do teto, do escritório, é uma dessas lanternas, eu acho que eu paguei R$ 12. Cara, mais barato ainda, porque 10 euros é tipo R$ 60, assim. Então, a única Mas coisa, é só claro, que de ele... papel, né? E você Não, liga na mas... fiação que já tá. não, essa que eu tô te falando, ela já vem com toda a Já vem estrutura. montadinha. Daí Uhum. você coloca tipo de lâmpada que você quiser, né? Com luz mais fria, luz mais quente, assim. Mas já tá preparada realmente para essa finalidade. E ele diz assim, o Combets, que os objetos com os quais nós... Eu não achei aqui em português, vou tentar fazer uma tradução, tá?
como os objetos com os quais nós interagimos cada dia modificam o nosso olhar. A escultura devia favorecer que nos implicássemos mais diretamente com a experiência cotidiana da vida. Cara, vê se isso não é lindo. Essa ideia, né, da arte também despertar a nossa forma de relacionar com o nosso entorno. Porque ele diz que esculpir, isso já são palavras do próprio Noguchi, esculpir é algo mais do que produzir objetos artísticos, é uma experiência muito mais ampla que envolve a totalidade do entorno. E por isso ele vai criar grandes instalações, eu diria, porque ele vai trabalhar em grandes espaços públicos. O primeiro, eu acho que ele entra no Rockefeller Center, mas daí ele vai fazer aqueles relevos que estão nas entradas, nos portais do edifício, mas depois ele vai expandir isso, né? E ele vai trabalhar com parques gigantescos, assim. E também achei interessante como ele vai... antes do seu falecimento, ele já vê que ele está naquele momento final da sua vida e começa a preparar o seu próprio museu. Então, ele vai pensar nesse museu. Então, isso é muito interessante, me lembra um pouco o Dalí, né? Que também teve na criação do museu, está dedicado a ele em Figueires. Desde a questão da arquitetura, de como estão dispostas as obras, quais obras ele gostaria que estivessem expostas e tal. E esse é um papel também que o Noguchi vai fazer, essa ideia de como eu quero ser visto pelo mundo, pelas futuras gerações, também é bastante interessante que ele tente controlar, né, essa imagem dele mesmo e o legado. Isso é interessante demais, assim, eu gostei do texto do Gombertz assim, em relação ao Noguchi, acho que ele deu conta de falar, embora ele não tenha falado de determinadas coisas que a gente já comentou. E aí a gente vai para o próximo capítulo, que é aquele grupo que eu comentei de esculturas que são chamadas de Xochipala, deve ser, não sei se é assim que fala, mas que são de uma cidade, na verdade é um sítio arqueológico que fica no estado de Guerrero, no México. E ele vai comentar um pouco sobre a formação desses povoamentos. Eu gosto, particularmente, desses assuntos de arqueologia, então foi o que eu mais gostei de ler. E aí ele conta como é que esses olmecas, né, vão trabalhar primeiramente com borracha, ele fala sobre a borracha, sobre plantação de milho, enfim, ele conta várias criações interessantes dos olmecas e vai falar sobre as cerâmicas, que é basicamente o foco, né, o trabalho de escultura, que é o foco do capítulo. Que, na verdade, ele fala que existem duas grandes civilizações, que a gente só ouve falar dos olmecas, porque tem essas cabeças gigantescas, estão melhor estudados, mas que dessa cultura Xochipala a gente sabe pouco, até porque as pessoas que viveram, que ainda vivem, né, que são descendentes dessa cultura, foram mais espertas, porque quando começaram a chegar os estadunidenses, os europeus querendo peças, eles não levavam as pessoas no sítio arqueológico, eles chegavam com as peças. Só que teve um lado ruim, porque hoje não se pode estudar realmente da onde eles tiraram essas peças, porque isso foi no começo do século XX, eu acho, né? O final do XIX que eles chegam, sim, ele até fala o nome do cara. Acho que sim. O Griffin, né? Ele fala. Gillette Griffin, era um acadêmico do Museu de Arte da Universidade de Princeton, aí no final de 1960. No século XX já. Recente, né? Mas é interessante porque eles sabem que são tão antigas, gente, é antiga pra caramba. Ou seja, tá para a par com outras civilizações aí que a gente estuda, como podem ser os minoicos, como podem ser persas. Então, é muito alucinante. Exato, os egípcios. E eles tiraram um pedacinho, até ele fala, né, da bunda de uma escultura e fizeram esses exames tal para descobrir que aquele barro, a última vez que ele foi queimado,
foi em 2000 antes de Cristo. Quem sabe até eles fizeram antes e só foi queimado em 2000 antes de Cristo. Eu fiquei pensando nisso também, né? Sim, e as esculturas são impressionantes, né? Elas são, assim, muito interessantes, porque é uma coisa que, assim, você não sabe o significado de fato, porque você não tem uma escrita, algo que te ajude a revelar o significado. Mas muitas parecem até mesmo cenas de cotidiano, muitas dessas obras. Isso que é mais impressionante, né? Que eu Meu, fiquei é mais muito assim, interessada. impressionante. Eu não conhecia, vou te falar, eu não conhecia. Também E não. quando eu vi a imagem, primeiro eu vi a imagem porque tem as imagens nos caderninhos, assim, coloridos no meio do livro. Tem 3 caderninhos e tal, com imagens coloridas. E daí eu fui buscar, porque eu falei, não, 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 não. Parece que foram feitas ontem. Me lembra, sabe, essa parte aí quando meio Giacometti, assim, só que não com essa coisa como se fosse a areia grudadinha, mas essas peças mais fininhas, meio estilizadas. Eu achei espetacular, assim. Ele até faz uma relação que eu acho interessante, o Comberts faz, que na mesma época os gregos estavam produzindo esculturas, mas eram naturalistas, só que não tão realistas, porque eles idealizavam a figura humana. Então, e ele não, esses caras, essa cultura Xochipala já estava buscando esse realismo de trazer o cotidiano, que é uma coisa, como você falou, é uma coisa da modernidade. As cenas de gênero estavam renegadas na arte, tanto que era coisa de mulher fazer cena de gênero, né? Não era coisa de homem, porque isso não era sério. Então, Muito, muito ela só depois, né? Muito depois na arte europeia, né? Eles já estavam fazendo isso assim, nossa, muito antes, A arte mesmo antes. europeia só aparece mesmo com os realistas Século na XVII. verdade, os realistas tinham esse sentido mais político ainda e tal. Mas o que a gente vai ver é que a partir dos impressionistas que isso vai ganhar É, força. sim, que ganha força, sim, mas já se fazia, né? Na Holanda, né? Não, se fazia, mas não É, tinha essa relevância, né? ah, E no, sim. e no barroco eles tinham, eles só faziam na parte dos flamengos e tal, porque a igreja protestante não tolerava as imagens, então eles tinham que ir para um outro tipo de arte, porque a igreja já não seria seu mecenas, mas não que tivesse essa ideia de, eu quero realmente, né? Eu quero realmente retratar esse meu cotidiano. Fazia porque tinha que criar uma arte, tinha que viver, e tinha alguns temas que eles vão buscando e que eles vão se tornar realmente especialistas. Então, mas nessa coisa de você realizar aquilo porque você quer colocar em valor, eu só vejo isso, né, dentro da história da arte ocidental a partir dos impressionistas, assim, essa posta em valor desse cotidiano bobinho, de você pegar, vou fazer a Patrícia tomando que um refresquinho, tá, isso daí eu só vejo, e esses caras já faziam, no México já faziam isso. Sim, porque é interessante a gente pensar que muita gente associa que nessa época só fazia coisa divina, né, seres divinos, entende? Não é, é outro nível. Eu lembrei muito dessa escultura que ele cita, que ele fala mais no texto, que são dois homens conversando, um homem mais velho e um homem mais novo, de uma obra da Camille Claudel, que acho que é a Fofoca, alguma coisa assim. São um grupo de esculturas pequenininho, que elas estão em rodinha, assim, conversando. Estão nuas também, né? Como os personagens dessa escultura. E eu lembrei muito, eu falei assim, cara, é a mesma ideia, né? Das pessoas conversando ali. Cara, é perfeito isso. Realmente tem uma relação direta com essa obra da Camille Claudel, que é lindíssima, aliás, né? E que retrata como esse momento em que a gente não cabe, a gente realmente é só espectador, né? Mas a gente não entra nessa conversa, é uma coisa íntima. Nossa, eu fiquei até com, sabe quando eu fiquei arrepiada aqui agora. Realmente tem tudo a ver. Sim, eu adorei conhecer essas esculturas. E o pessoal não tem certeza da origem dessa escultura também, nem, nada disso, porque, como a Patrícia falou, muita coisa foi chegando para esses caras, né, esses pesquisadores, de forma avulsa, sem eles realmente acessarem o sítio arqueológico, né? Que por um lado também é ruim, porque você tira muito do contexto que as obras foram feitas, foram usadas, porque de repente se você localizasse aquilo ali dentro de um lugar que parece um templo
ou alguma coisa, né, de adoração, aí mudaria talvez o significado da obra. Eu acho, e isso tem muito a ver com o Noguchi, né? Porque o Noguchi ele pensava muito nesse contexto que a obra era inserida. E quase mais, e era quase mais importante para ele o que a obra impactava nesse contexto mesmo, né? Isso aí. Então deu até para conectar a galera, né? Cara, eu acho quem não conhece os Olmecas, entra na internet enquanto a internet ainda te dá resultados e olha as obras, porque tem obras impressionantes também dos Olmecas, assim, tem uns murais coloridíssimos que também podiam ter sido feitos ontem, realizados, criados ontem, assim, né? E arte têxtil, você que trabalha bastante, eles também têm arte têxtil, né, Isabel? Sim, absurdo. Eu acho que por isso, pelo fato deles serem tão visionários, tão assim fora da caixinha, que os modernistas se encantaram, né? Por toda essa cultura que eles chamavam de primitiva, né? Mas claro que nesse sentido muito pejorativo, né? De uma coisa atrasada, mas na verdade eles estavam muito à frente, né? Naquela questão da estilização e tal. Eu fui em museus em Lima e em Santiago também, e eu lembro quando eu vi essas esculturas, as esculturas incas, né, e de outros povos ali também, eu fiquei impressionada, mas eram muitas esculturas que tinham esse estilo que a gente chama de estilizado, né? Que era pessoas humanoides, eram seres humanoides, mas que eles tinham esse cabeção, né? Eles tinham essa forma que não é humana no sentido de serem realmente deformados, né? E eu fiquei impressionada, assim, e assim, a gente acaba associando uma questão religiosa, né? Eu Mas a acho que, gente na verdade, que quando você está falando isso, também já estou lembrando depois da última artista, eu acho que são obras que não seguem um cânon que a gente está acostumado a ver, né? Esse cânon que vem desde a Grécia, de construir com as cabecinhas. Então, exatamente. a cabeça e depois o corpinho com o número de cabeças, e a cabeça tem relação com o tamanho da mão, tamanho no ser do olho, que nem os egípcios também, tanto que tinha uma medida egípcia que era o olho, por causa de Horus e tal, que está relacionado, como você falou, com a questão divina. Então, eu acho que são obras que saem disso. Então, claro, como a gente estudou, então, toda a nossa base filosófica é greco-romana, né? Acontece então que a nossa leitura é complicada também, porque a gente tem a tendência a dizer, não, isso é uma coisa que tem que É um ter vício, né? uhum. Então, porque achei interessante, porque é isso que chama a atenção do Gompertz, que é o fato dessas esculturas que foram encontradas, né, desse grupo, elas serem não realistas, né, no sentido de não ter essas deformidades, essas coisas que eu estou citando, entende? E aí, por isso que eu achei interessante assim trazer essa comparação, e até mesmo da escultura grega, da escultura egípcia. Então, eu acho que é uma obra também muito imaginativa, né? Como vai ser a Paula Rego, que vai ser a próxima artista, que é essa questão de ter, por isso que os corpos eles não são totalmente equilibrados, né? Tem esse peso que a obra da Paula tem. E é a nossa próxima artista maravilhosa, que, assim, é isso que a Patrícia falou, né? Ele vai trazer questões pessoais dela, né, ao longo do texto, então, a própria questão do aborto, do casamento dela, e como que isso vai virar séries, né, na produção dela, enfim. E aí ele começa descrevendo a obra A Dança, que é a que aparece como principal aí nessa análise, e ele vai dar a interpretação dele para o quadro, né? Eu sempre, quando eu olho a obra da Paula Rego, eu vejo muito essa coisa fantástica, meio fábula, né? Eu, quando fiz o curso de ateliê, eu trouxe o ateliê dela, porque eu acho incrível aquele ateliê. É como se você realmente entrasse com um espaço de cenografia, sabe, um acervo de cenografia, de figurino, de teatro, porque é exatamente isso.
assim, tem umas máscaras de macaco, umas coisas assim, de parece de contos de fada, sabe. É muito É que interessante. ela cria esses bonecos em papel machê e tal, né? Ela vai criando tudo para poder relacionar esses objetos, esses personagens que ela cria, e daí nasce o quadro. Então o quadro já nasce muito antes. O processo dela é bestial, assim, né? E depois, se ela sente necessidade, ela contrata modelos vivos ou as ajudantes dela posam para ela em posições do corpo humano para ela poder encaixar em todo esse cenário que ela cria. E esses bonecos, quando eu vi a primeira vez, eu achava que não podia ser dela. Deve ser um escultor, mas são dela. E a ideia, na verdade, é o contrário, porque a filha dela casou com o Ron Mueck, que é esse escultor famosíssimo que já teve exposição no Brasil, que faz essas esculturas hiperrealistas. E ela viu a possibilidade dele ser artista através desse viés do hiperrealismo. Ela que colocou ele na berlinda artística, porque Olha, eu não sabia disso não. ela contrata ele para fazer uma escultura para ela, que ela queria que fosse hiperrealista, de um menininho, e esse menininho está em várias obras, que é uma série também dos contos de fadas, e esse menininho foi realizado pelo Ron Mueck, que a partir daí ele entra na Serpentine, não sei se é na Serpentine ou no White Cube, ele começa, os marchands vão atrás dele a partir dessa colaboração que ele faz com a Paula Rego. E eu pensei assim, quando eu vi isso, eu pensei, então ela deve ter contratado alguma outra pessoa para fazer os bonecos, mas não, os outros bonecos ela que fez. E é uma coisa meio eu também tenho um pouco de medo, né. Tenho essa coisa do boneco, né. Tem uma coisa meio assustadora, meio sinistra. Até o Gombert usa esse termo, meio porque é meio sinistro mesmo. Cara, mas o que você achou, por exemplo, que nem estava falando, ele coloca coisas, não sei, por exemplo, até a questão do aborto. Ele não deixa bem claro, assim, eu acho que com todas as letras, que ela tinha realizado um aborto, Sim. mas o porquê que ela realizou esse aborto, porque vocês pensam, ela nasceu em Portugal, a mãe era super restrita, o pai era um cara muito visionário também para esse momento, e ele diz para ela: você tem que ir embora, minha filha, Portugal não é lugar para mulher. Imaginem. Então ela vai estudar em Londres, na Slade, que era uma escola que permitiu o acesso das mulheres, mas até certo ponto, algumas coisas elas não podiam cursar e tal, mas ela vai para lá, e lá ela conhece o marido, né? E ela conta no documentário, que é um documentário incrível, que o filho rodou um pouco antes do seu falecimento, que ele é um cineasta e tal. Ela explica que todas as mulheres ficavam grávidas na Slade, não existia anticonceptivo, perdão, é que é o contrário em português. Então, elas ficavam grávidas e não tinha outra saída. Se elas quisessem ser artistas, ela fala, eu queria ser artista. Ela não tinha outra saída. Ela conta da humilhação que era você conseguir um médico, que o médico te falava um monte de coisa, que você tinha que estar... Você não sabia se você ia sobreviver àquele processo, porque era tudo realizado na surdina. Então, ela diz, ela põe um contexto, a gente compreende, sabe, como foi duro esse aborto, o que não tinha outra saída. Aí ele fala assim, porque você não... O filho pergunta, mas por que você não voltou para Portugal? Ela, minha mãe ia me matar, e eu não ia mais ser artista, né? E ela fala, minha mãe ia me matar. Olha que doideira, né. Ele fala assim, o Colbert, ó: "Tendo sofrido a perigosa brutalidade dos abortos clandestinos uma série de vezes, ela estava consternada com seus conterrâneos, especialmente as mulheres, por desperdiçarem a oportunidade de legalizar a interrupção de gravidez até a 10ª semana de gestação". Então, quer dizer, ela sofreu, segundo Colbert, algumas vezes, mas série de vezes, segundo ele aqui. Cara, é que uma série de vezes te dá uma Sim. ideia que pode ter sido 10 ou 10 100, né? Eu não vezes. gosto. Ficou meio Ficou um pouco... Mas ele não diz por que ela resolve, sabe? Eu acho que ele esvazia um pouco, porque depois, quando ela faz a série do aborto, é porque a primeiro referendo não passa o aborto em Portugal. Então ela resolve ser atuante nesse momento, né? E aí ela já faz ter essa passado série. por isso.
né? A gente não sabe quantas vezes, o como foi, por que foi, que é o que você está falando, mas ela vai ficar espantada com as mulheres não tendo ido votar, né? É isso. Desculpa te interromper. Não, imagina. E outra coisa, ela também conta como as mulheres morriam em Portugal quando faziam os abortos assim clandestinos. Então não era só uma questão que às vezes pode ter gente aí tava, mas a profissão, não sei. Bom, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas também tinha esse relato que estava que vai junto com com essa mortalidade feminina e às vezes de abortos espontâneos que por medo que a sociedade pensasse que tivessem sido provocados, essas mulheres ficavam em casa e muitas vezes a família jogava, ela conta de um caso que a mulher acaba jogada no mar. De uma parente dela, assim, ela conta, não me lembro bem toda a história, mas no documentário ela também narra, e o filho fica... Porque meio que o parente quase que matou a mulher, sabe? Por causa para que não tivesse. É uma história bem É um absurda, que tipo, absurdo, né? é um Um absurdo absurdo. isso. E daí, inclusive no documentário, tem um político português que diz que as pinturas dela tiveram um impacto muito grande na sociedade portuguesa e ele acredita que sem elas eles não tivessem conseguido aprovar no segundo referendo a descriminalização do aborto, ou essa legalização do aborto. Sim, ele fala isso aqui no texto, né, o Gombert. Ele fala desse segundo referendo. Isso, olha, essas obras, ele até diz, assim, que elas não são muito óbvias, né, as pinturas, eu estava vendo e, assim, tem umas que são sim, tem umas que tem porque muitas delas estão com a perna aberta, ou elas estão, assim, na cama, ou elas estão encolhidas, como se estivesse com dor, né, assim, para a barriga, encolhida, como se tivesse com uma cólica muito forte. Mas tem umas que são muito óbvias, tem uma inclusive que é uma mulher com feto, é uma mulher jovem com feto, acho que é esse o título. E tem uma outra que até tem um pouquinho de sangue, mas não é um sangue vermelho, ele é meio rosado, assim, sabe? Ela não é óbvia, mas dá para sentir. Eu, pelo menos, porque eu também eu sei, né, que mas dá para sentir a dor, sabe? Alguma coisa assim. Ela transmite isso muito pela postura das personagens. E ele tem uma interpretação que só pode ser masculina mesmo, né? Porque ele diz assim: é, a artista teria em conta o espectador, por isso que ele fala que ela tem algumas coisas que ela não deixa tão exposta, porque ela também queria atrair esse olhar do espectador e não causar esse repúdio. Mas depois ele diz o seguinte, quase no final do artigo: existem neles um erotismo impertinente, ligado à dor e à desgraça. As colegiais e as jovens representadas desafiam a figura invisível com seu atrativo físico e seu estoicismo. Ai, gente, sério? Cara, tem que ser sadomasoquista para você ver esse erotismo, não Credo, sei. isso aí eu também, eu até marquei aqui isso. Exatamente. E uma Também outra fiquei coisa que eu não. impressionada. Cara, eu fiquei. Sério, é uma interpretação. Eu acho assim, dependendo do que você for falar, não fale, deixe quieto. Cada um pense e olhe as imagens, que ele já coloca os títulos, busque e interprete, ou mais que interprete, tem essa visão subjetiva sua da obra, porque a gente tem uma visão analítica, que a gente diz, tá, tem isso, tem essa técnica, mas tem esse juízo de valor que é subjetivo e que a gente, quando emite, carrega todo o nosso contexto, toda a nossa formação nessa visão subjetiva, que é o que ele faz aqui, que é uma visão macha, uma interpretação do machismo total sobre esse corpo feminino, né? A gente já vê aqui, ó, tá vendo? Corpo feminino como é visto. A mulher tá morrendo de dor, tá se contorcendo e é erótico. Essa dor feminina é Erotismo erótica. incômodo, que ele chamou, erotismo incômodo. Bueno. E uma outra Porra. coisa que eu não concordo, não sei o que você acha, ele tenta encaixá-la, perdão, no surrealismo, assim. Surrealismo romântico que ele usa. Ai, gente, eu não vejo surrealismo Eu naquilo. não vejo tampouco, eu não vejo. Eu acho que ela já está muito bem encaixada na escola chamada Nova Figuração, que surge depois da Segunda Guerra Mundial em Londres.
E que eles, porque é quase um contraponto com o expressionismo abstrato, então eles voltam à figuração, mas por que nova figuração? Porque passou pela guerra, nada mais faz sentido em ter uma figuração desses corpos que são corpos que estão desgarrados, que não encontram encaixe no mundo. Então a gente está falando de Paula Rego, Lucian Freud e Francis Bacon, simplesmente. E depois tem os filhinhos deles que vêm aí, né? Por exemplo, eu vejo a Jane Saville como uma neta já dessa escola aí da nova figuração. E é uma escola conformada. E esse homem, gente, ele sabe disso. Então, por que não usa? Porque ela é um expoente dessa nova figuração. Então, por que dizer surrealista? Tudo parece que é surrealista, né? Só porque a cabeça... Que não surrealismo entendo tem? também. Só por causa do corpo, que tem uma forma que ele acha que é desproporcional. E, gente, não faz o menor sentido, né? Não faz menor sentido nenhum. E outra coisa que eu também não curti, assim, do texto, é que, principalmente quando ele trata das mulheres, tá, gente? Que sempre parece que elas só produzem autobiografias, autoficções. E nos homens, mesmo que isso aconteça, ele não destaca. Então, ele diz que a obra dela é autobiográfica e tal, mas ela não tem essa... Não é uma autoficção no sentido, por exemplo, quando a gente está na literatura, que a gente sempre fala da Annie Ernaux, que a Annie Ernaux, ela descreve aquilo que aconteceu com ela, diretamente, assim, né? Sem meios tons. Só que, por exemplo, quando a Paula Rego conhece o marido, ele também era aluno da Slade. E eles estão numa festa, e ela desce assim para um porão, e ele chega e diz: tira a calçola, a calcinha, né? Ela diz que... Então dá uma ideia, assim. Ela diz que não reage, ela era muito novinha, ela era virgem. Cara, quando ela conta, é que ela conta rindo as coisas, assim. Então, né? Eu acho até com essa ironia, e você interpreta como você quiser. Me parece... Para mim, me parece um abuso que ele fez com ela, né? Depois eles vão se casar. Ele era casado, tá? Nessa época. Ele era casado. E ela conta, e daí ela fala que tem uma obra que nasce, porque ela tem que pôr para fora isso. Ela fala, as mulheres não podiam falar, a gente não podia contar o que tinha acontecido, não tinha para quem contar. Então ela faz uma obra que tem uma mulher que tá meio que parece que tiraram uma parte da roupa dela, e ela tá junto com uma pia, assim, que tá parece que meio caindo, como se tivesse perdido, mesma coisa que tá perdendo, que tá esse mundo dessa ingenuidade que ela estava instalada, que vinha dessa infância, dessa continuidade da infância, se quebra naquele momento. Então ela faz essa obra, mas não aparece nada disso que eu contei para vocês. É uma leitura. E se você pensar assim, então todas as obras são autobiográficas, porque sempre tem um contexto que você viveu que vai estar inserido dentro dessa obra. Pensa no Picasso, a relação dele com as mulheres está na obra. Só que não é o evento que ele fez, que ele gritou, que ele deu, alguma... Não. Essas mulheres desfiguradas por quê? Sim, perfeito. Perfeita análise. Eu também me incomodo um pouco. Um pouco não, bastante, com essas leituras do Gompert sobre as mulheres. A gente está muito crítica, né? Mas é o seguinte, a gente falou que tem coisas muito boas, por exemplo, o texto do Noguchi é muito bom, o que ele traz, esse coletivo, né, que é na verdade uma cultura aí ancestral mexicana e tal, é muito bom também. Só que ele insere mulheres, isso é um ponto positivo já, infelizmente ainda a gente tem que ver isso como um ponto positivo em pleno século XXI, mas só que a leitura que ele faz, as interpretações e os destaques que ele dá são machistas. E eu acho que você tem que ler o livro, porque tem textos e você vai ficar conhecendo artistas que de outra maneira você não ia conhecer, ainda mais com essa produção, com a edição em português, que a gente não tem, vários desses artistas não tem livro nenhum traduzido ao português. Então você deve ler. A gente só está apontando que tem que ser uma análise crítica, porque o que falta no mundo de hoje é uma análise crítica, né? A gente tem tanta informação, mas as pessoas não sabem interpretar, não tem análise crítica, então a gente está nesse fundo do poço que a gente está nesse momento, né? Infelizmente, as pessoas estão sem capacidade de
de olhar criticamente as coisas, né? Só aceitam, vão recebendo aquilo sem olhar criticamente. Acho que esse exercício que a gente faz é muito importante, sabe? Até porque o Converts, ele é norte-americano, ou ele é Acho que ele é britânico, né? Acho que o britânico? Converts Ah, é tá. britânico. De qualquer forma, né, ele vem muito dessa cultura, né, de É, europeia. anglo-saxônica mesmo, né? Isso. Então a gente tem que, por mais que desconstruído que ele seja, né, eu acho que ele tenta muito trazer o máximo possível de representatividade, ele traz muitos artistas negros, né, também mulheres, ele traz, por exemplo, essa cultura olmeca. Então, tem uma tentativa de realmente abraçar muitas coisas, é muito bom isso. Mas ele não deixa de trazer esse olhar dele, né? Que ainda está muito viciado também. E é isso. Mas foi bom. Aí a gente vai tirar. Vamos continuar, né, nosso olhar crítico na próximo Estamos encontro. quase acabando, né, Isabel? Falta pouco. É, Faltam 2 encontros para a gente terminar o Converts. olha, finalmente, né? Era para ser um projeto de 2025, a gente está aqui em 2026. Mas é assim a Tinha vida, né? A vida é como ela é. É. E aí vai ser o Chardin, e vai ser uma mistura interessante, né, naturezas mortas e tal. E a gente vai ver a Hilma af Klint e a Eva Hesse. Então são 2 Nossa, é uma mulheres. mistura. Vamos ver, hein, Gombert. Ufa! Vamos ver como ele vai passar pela Eva Hesse, que é uma artista bem difícil, né, para tratar, escrever sobre ela. Uma baita Eu acho ela artista. muito interessante. Muito interessante, mas não é uma artista de fácil assimilação, assim, é como, Não. né, é como a gente já falou do Cezanne, é complexa, bem complexa. Exatamente. E eu queria, quem tem interesse em abrir a sua mente para essas mulheres artistas, a Isabel acaba de fechar as inscrições dela do curso das mulheres, e eu tenho as minhas abertas até abril, até final desse mês, que esse curso, ele nasce da minha leitura dirigida do livro da Kate Hessel, né, História da Arte Sem Homens. Tanto que ele se chamava, assim, esse curso leitura que eu dei em 2025. Mas agora eu já mudei, porque eu não quero mais eu não quero usar essa nomenclatura, então eu deixei como RAN, né, mesmo, que é a História da Arte das Mulheres, e que vocês vão compreender desde o Renascimento até a atualidade através das obras dessas mulheres artistas. Então, tem 10 aulas gravadas, 20 episódios de podcast. Por que podcast? Porque durante as aulas vocês vão ter aí muitos ismos, muitas escolas, e para que ninguém se perca no meio do caminho, eu criei um podcast leve, divertido, para uma compreensão das peculiaridades de cada uma dessas escolas ou movimentos, mas sempre pensado em relação a essas obras das mulheres artistas. Também vão entrar comigo em 9 exposições importantíssimas dos últimos anos, que foram dedicadas, por exemplo, a Hilma af Klint, Paula Rego, no Museu d'Orsay, tem a Bárbara Kruger, o ano passado no Guggenheim Bilbao. Então tem muitas exposições que vão entrar comigo em vídeos em que eu visitei essas exposições e montei essa visita virtual. Então é uma possibilidade de você estar em Miami, nossa, por que falar Miami por causa do Noguchi? Eu falei, não, Miami não, gente, eu não vou para os Estados Unidos enquanto tiver esse babaca aí. Vai Paris, vai Bilbao, Florença, então com a Anne Frankenthal. Então aí é um panorama muito rico, tem apostila em PDF para você montar o seu livro da arte, customizando esse material, e um ano de acompanhamento em que eu vou responder dúvidas, questões, debater com você aí dentro desse História da Arte das Mulheres, né? E o teu arte teste não vai sair agora, né? Só mais daqui adiante. Eu acho que vai sair agora o de ateliê, né, que é aquele curso de ateliê, e depois vai sair o de texto, arte texto, que vai ser um seguido do outro, deve ser junho, julho, alguma coisa assim. Ah, tá, então mais a gente pode falar outra vez, dar essa dica já também nos próximos, quando você abrir as inscrições, mas fiquem de olho, sigam aí a Isabel também, porque ela sempre avisa, ela faz vários posts no Instagram, de um teto seu,
né? E também E tem a a tua gente newsletter, que você voltou, eu vi que você voltou. voltei. A sua tá muito boa também. Muito obrigada, muito obrigada. Sigam nos outros lá nas outras redes, porque é importante. É também importante vocês fazerem nossos cursos, né, porque é a forma como a gente se sustenta, né, gente? Então, não é só de conteúdo que a gente vive, aliás, não dá em nada ficar Não, não tem como faz, viver, gente, não tem. não tem. Não tem Então, como, vamos não lá. tem realmente. Então, a gente convida vocês a nos seguir, e eu principalmente gostaria que vocês estivessem na minha newsletter, porque é a única forma que vocês têm de escapar Eu também, do do algoritmo é algoritmo. através da newsletter. Não tem outra forma, porque senão eles escolhem o que você vai ver e o que você não vai ver, né? E dentro do patriarcado que a gente está inserido, possivelmente você não veja nem a mim, nem a Isabel. Então, eu te convido aí para assinar as 2 newsletters, tá? E a gente não envia e-mail, não vendemos e-mail, nada disso. Pode ficar tranquilos. Isso aí, né? Fechamos Isso mais um aí, fechamos, episódio. temos episódio. E é Beijo isso, no gente. Ó, coração. um beijo. Até a próxima.